Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de português do sexto ano, questões 1 a 22. Eu sou a Prof. Lili e eu vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral do sexto ano, língua portuguesa, questões 1 a 22. Leia o texto O Brinquedo e responda. Número 1. Nesse texto, no trecho viajou na brincadeira, segundo parágrafo, a forma verbal destacada, que é viajou, tem o mesmo sentido de... Então, peguei o trechinho para nós. O garoto que sempre quis ter um daqueles bonecos viajou na brincadeira e nunca antes da hora do brinquedo passara tão rápida. E nunca a hora do brinquedo passara tão rápida. Então, o que ele viajou na brincadeira? É o nosso que a gente fala assim, viajando na maionese. Ele distraiu, ele ficou pensando naquilo. Então, letra B de bola. Pessoal, se essa correção está ajudando vocês, então já dê o like nesse vídeo e ajude esse canal. Se inscreva aqui para que a gente chegue logo aos 100 mil inscritos. E também faremos correção do PET aqui no canal. Então já se inscreva para receber a notificação dos vídeos do PET e de todas as outras avaliações trimestrais, ok? Número 2. Nesse texto, no trecho A Criançada Correndo, terceiro parágrafo, a terminação ada na palavra destacada foi usada para... Então, a palavra destacada é criançada. Então, quando a gente fala a criançada, ela quer dizer o quê? O conjunto de crianças, um monte de crianças, né? A criançada. Então, letra B, marcar uma ideia de conjunto. Número 3. Leia o texto 1. Americano acha mensagem em garrafa lançada ao mar 50 anos atrás por marinheiro russo. E o texto 2, que é essa menininha encontrando uma mensagem na garrafa. Me segue, sigo de volta. Falando nisso, nos sigam no Instagram, @geografidades e @profgames1. Número 3. Esses textos são semelhantes, pois... Letra A. Apresentam mensagens guardadas em garrafas jogadas no mar. Então, nas duas situações vai acontecer a mesma coisa. Número 4. Leia o texto Por quantos anos vive um gato e responda. Tirei um trechinho aqui para vocês. Se forem bem cuidados, gatos podem viver cerca de 20 anos. Então, esse texto vai trazer para nós com o objetivo de dar informações, né? Falar sobre os gatos, quantos anos que eles vivem, como que cuida deles. Então, vocês vão marcar a letra B de bola. Número 5. Leia o texto 1. Levar cães para o trabalho diminui o estresse. E o texto 2, logo abaixo, que está aqui o cãozinho. Aqui o seu pet é bem-vindo. Shopping Curitiba. Ai, que bonitinho o cachorrinho. Eu amo cachorrinhos. E vocês gostam aí de gatos, animais? Conta aí pra mim, vocês têm cachorro e gato em casa? E esses textos são semelhantes, pois... Letra D. Informam os lugares inesperados em que os animais de estimação são bem-vindos. Então, no primeiro espaço, nós temos a empresa e nessa segunda nós temos o shopping em Curitiba. Então, na letra A, anunciam a presença de cachorros em shoppings da cidade de Curitiba. Então, isso é sobre o texto 2. Comunicam acerca da receptividade das pessoas ao encontrarem animais. Então, não é bem claro isso aqui no texto, nesse texto 2 principalmente. 6. Esclarecem sobre o bem que os animais trazem aos colaboradores de uma empresa? Sim, mas esse seria apenas o texto 1. Então, nessa letra D, que vai ser aí a semelhança entre os dois, que informam lugares inesperados em que os animais de estimação são bem-vindos. Letra D de dado. 6. Leia o texto e responda. Tem a doninha lá jogando água fora e aí vem o moço e fala: mas pelo jeito tá faltando muito bom senso.
Aí ela fala, e daí? Na minha casa ainda não tá faltando água. Nossa, que pessoa preocupada com o meio ambiente, hein, gente? Esse texto é feito uma crítica sobre letra C, o desperdício de água ao lavar as calçadas. Esse texto é referente a uma época que estava faltando muita água, principalmente em São Paulo. Mas é também uma realidade muito comum aqui no Brasil. 7. Leia o texto. Por que queremos secretamente que os cães fiquem filhotes para sempre? E responda. Nesse texto, no trecho, e elas são tão peludinhas, a terminação destacada indica quantidade, porque elas são bem peludinhas, elas são muito peludinhas, então é quantidade, ok? B de bola. 8. Leia o texto. Bilby, o estranho animal com orelha de coelho, de volta à natureza após quase desaparecer. E responda. Em qual trecho está a ideia central desse texto? Então, é a letra C. Graças a um programa de conservação que está reintroduzindo esses animais na natureza. Pois o texto vai falar sobre a volta desse animal, né, que eu inclusive nunca tinha ouvido falar, que é o Bilby. Então, C de casa. 9. Leia o texto. Por que algumas pessoas roncam e outras não? Boa pergunta, né, gente? E responda. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião é... Então, vocês vão marcar a letra D. Se o ronco for muito forte e acontecer todas as noites, é bom procurar o médico, porque o autor do texto está recomendando a pessoa a procurar um médico. Então, essa é uma opinião dele, não é uma coisa cientificamente provada, ok? 10. Vila das Flores. Vende-se um terreno plano medindo 200 metros quadrados. Frente voltada para o sol no período da manhã, fácil acesso. Então, esse texto é um anúncio, né? Está vendendo esse terreno. Então, letra A de amor. Número 11, leia o texto. Vamos fugir, que inclusive é uma música. Vamos fugir para outro lugar, baby. Então, número 11, em qual verso do texto há uma marca da linguagem falada? Então, é na letra B. Por outro lugar, baby. Então, isso é uma forma de falar, não é uma forma formal, é informal. Então, podem marcar. Letra B. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal e de dar o like nesse vídeo, hein? Conto com vocês. 12. Qual é o assunto deste texto? Então, o Cebolinha e o Cascão. Você ouviu, né, Cascão? Comida colorida e equilibrada para deixar a gente bem forte. Tô anotando. Aí a mãe da Mônica, né, junto com a Magali, né, que comida gostosa. Então, possivelmente, o Cebolinha e o Cascão estão anotando qual que é a fórmula da fortaleza da Mônica. Então, qual é o assunto do texto? É a importância de uma alimentação saudável, pois eles estão comendo uma comida bem equilibrada e que deixa forte. Letra A. 13. Leia o texto Vitorioso Peter Pan e responda. De acordo com o texto, onde os 3 irmãos moravam. Então, retirando um trecho do texto, era uma vez 3 irmãos, o Andy, João e Miguel, que viviam em um bairro de Londres. Então, onde eles moravam? Em um bairro de Londres. Letra A. 14. Qual é o personagem principal dessa história? Então, quando Peter Pan se aproximou para soltá-lo, o Capitão Gancho apareceu, disposto a capturar o herói. Então, em geral, o herói é o personagem principal das histórias. Também pelo fato da própria história girar em torno do Peter Pan. Então, letra B. Leia o texto e responda. Carla, não se esqueça de recolher as roupas do varal. Um beijo, papai. Então, esse texto é um
bilhete, né? Nós utilizamos muito no nosso dia a dia para avisar alguém alguma coisa, principalmente as nossas famílias, e muitas vezes a gente utiliza a linguagem de maneira informal. Então, letra A. 16. Leia o texto e responda. Doe agasalhos e aqueça corações. Tem aqui uma bolsinha com os agasalhos juntos escrito doações. Doe roupas que você não usa mais. Compartilhe calor. Então, esse texto é uma campanha do agasalho. Então, é letra C, divulgar uma campanha, que é também muito importante. Quem tiver agasalho sobrando aí em casa, não se esqueçam, já está chegando aí a época de frio, doe os agasalhos que você não utiliza mais. 17. Leia o texto. A árvore que dava dinheiro e responda. De acordo com o texto, Malazarte encontrou o boiadeiro. Então, retirei o trechinho que vai nos dar a resposta. Não demorou muito, deu de aparecer na estrada um boiadeiro que vinha tocando uns boizinhos para vender na vila. Então, apareceu na estrada, letra A. Continuando ainda neste mesmo texto, responda. A história começa quando o personagem, então pegando a primeira frase do texto, Malazarte saiu naquela manhã bem cedo para ganhar a vida. Então, começa a história quando ele sai bem cedo para ganhar a vida. Letra C de casa. 19. Leia o texto, cena de campo e responda. Nesse texto, o verso fazendo rom-rom, as reticências indicam. Então, peguei o trechinho. Um manso burrinho de pelo marrom zurrava baixinho fazendo rom-rom-rom. Então, o que as reticências indicam? A continuação do barulho do burrinho. Então, letra A, continuação do som que o burro fazia. 20. A origem do hashi. E responda, esse texto é uma... Então, hashi são aqueles palitinhos que os japoneses usam muito para comer. E esse texto é uma curiosidade. 21. Leia o texto e responda. Então, nesse texto tem um trecho. Sem ele não tinha como plantar. A palavra destacada, que é o ele, está no lugar de... Então, nós vamos retornar do texto e tirar o trecho. A gente usa o trator para tudo. Sem ele não tinha como plantar tudo isso. Então, sem ele não tinha como plantar tudo isso. Ele quem? O trator. Então, letra D de dado. E nossa última questão, no trecho, é uma mão na roda. A expressão destacada tem o mesmo sentido de... Né? Quando a gente fala, foi uma mão na roda, o que a gente está querendo dizer? Que foi uma ajuda importante, que ajudou muito. Então, letra A de amor. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Quer jogar comigo? Quer conhecer um pouco mais de mim e jogarmos juntos aí no final de semana, nos dias da semana à noite, Minecraft e outros jogos? Então, se inscreva lá no meu outro canal, que é o Prof. Games. E até a próxima! Tchau, tchau! Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de português do sexto ano, questões 1 a 22. Eu sou a Prof. Lili e eu vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral do sexto ano, língua portuguesa, questões 1 a 22. Leia o texto, o brinquedo, e responda. Número 1. Nesse texto, no trecho, viajou na brincadeira, segundo parágrafo, a forma verbal destacada, que é viajou, tem o mesmo sentido de... Então, peguei o trechinho para nós. O garoto que sempre quis
ter um daqueles bonecos, viajou na brincadeira e nunca antes da hora do brinquedo passara tão rápida. E nunca a hora do brinquedo passara tão rápida. Então, o que ele viajou na brincadeira? É o nosso que a gente fala assim, viajando na maionese, né? Ele distraiu, ele ficou pensando naquilo. Então, letra B de bola. Pessoal, se essa correção está ajudando vocês, então já dê o like nesse vídeo e ajude esse canal. Se inscreva aqui para que a gente chegue logo aos... para que a gente chegue logo aos 100 mil inscritos. E também faremos correção do PET aqui no canal. Então já se inscreva para receber a notificação dos vídeos do PET e de todas as outras avaliações trimestrais, ok? Número 2. Nesse texto, no trecho, a criançada correndo, terceiro parágrafo, a terminação ada na palavra destacada foi usada para... Então, a palavra destacada é criançada. Então, quando a gente fala a criançada, ela quer dizer o quê? O conjunto de crianças, um monte de crianças, né? A criançada. Então, letra B, marcar uma ideia de conjunto. Número 3, leia o texto. Americano acha mensagem em garrafa lançada em mar 50 anos atrás por marinheiro russo. E também este texto 2, que é uma menina encontrando uma garrafa no mar, escrito me segue, sigo de volta. Falando nisso, ó, sigam a gente no Instagram, @geografidades e @profgames1. Nesses textos, eles são semelhantes porque, letra B, instruem quanto à forma correta de abrir uma garrafa vedada. Não, não é isso não. Tá errado, está errado. Leia o texto 1. Americano acha mensagem em garrafa lançada ao mar 50 anos atrás por marinheiro russo. E o texto 2, que é essa menininha encontrando uma mensagem na garrafa. Me segue, sigo de volta. Falando nisso, nos sigam no Instagram, @geografidades e @profgames1. Número 3. Esses textos são semelhantes, pois... Letra A. Apresentam mensagens guardadas em garrafas jogadas no mar. Então, nas duas situações vai acontecer a mesma coisa. Número 4. Leia o texto por quantos anos vive um gato e responda. Tirei um trechinho aqui para vocês. Se forem bem cuidados, gatos podem viver cerca de 20 anos. Então, esse texto vai trazer para nós com o objetivo de dar informações, né? Falar sobre os gatos, quantos anos que eles vivem, como que cuida deles. Então, vocês vão marcar a letra B de bola. Número 5. Leia o texto 1. Levar cães para o trabalho diminui o estresse. E leia o texto 2, que é este aqui de baixo. Aqui o seu pet é bem-vindo. Ai, que bonitinho! Adoro cachorro, gente. E vocês gostam também de cachorro, de gato? Então, estes textos são semelhantes, pois esclarecem sobre o bem que os animais trazem aos colaboradores de empresas, ou seja, as pessoas que trabalham em empresas. Então, no Shopping Curitiba, tem a presença aí dos cães. Os cães são bem-vindos, né?
Não sei se é isso não. Ai, Deus do céu. Seus gabaritos estão errados. Ai, ai, de novo. Leia o texto 1. Levar cães para o trabalho diminui o estresse. E o texto 2, logo abaixo, que está aqui o cãozinho. Aqui o seu pet é bem-vindo. Shopping Curitiba. Ai, que bonitinho o cachorrinho. Eu amo cachorrinhos. E vocês gostam aí de gatos, animais? Conta aí pra mim, vocês têm cachorro e gato em casa? E esses textos são semelhantes, pois... Letra D. Informam os lugares inesperados em que os animais de estimação são bem-vindos. Então, no primeiro espaço, nós temos a empresa e nessa segunda nós temos o shopping em Curitiba. Então, na letra A, anunciam a presença de cachorros em shoppings da cidade de Curitiba. Então, isso é sobre o texto 2. Comunicam acerca da receptividade das pessoas ao encontrarem animais. Então, não é bem claro isso aqui no texto, nesse texto 2 principalmente. C. Esclarecem sobre o bem que os animais trazem aos colaboradores de uma empresa? Sim, mas esse seria apenas o texto 1. Então, nessa letra D, que vai ser aí a semelhança entre os dois, que informam lugares inesperados em que os animais de estimação são bem-vindos. Letra D de dado. 6. Leia o texto e responda. Tem a doninha lá jogando água fora e aí vem o moço e fala: mas pelo jeito tá faltando muito bom senso. Aí ela fala: e daí? Na minha casa ainda não tá faltando água. Nossa, que pessoa preocupada com o meio ambiente, hein, gente? Esse texto é feito uma crítica sobre... Letra C, o desperdício de água ao lavar as calçadas. Que esse texto é referente a uma época que estava faltando muita água, principalmente em São Paulo. Mas é uma realidade nossa, né, de vários dias. Mas é também uma realidade muito comum aqui no Brasil. 7. Leia o texto. Por que queremos secretamente que os cães fiquem filhotes para sempre? E responda. Nesse texto, no trecho, e elas são tão peludinhas, a terminação destacada indica quantidade, porque elas são bem peludinhas, elas são muito peludinhas, então é quantidade, ok? B de bola. 8. Leia o texto. Bilby, o estranho animal com orelha de coelho, de volta à natureza após quase desaparecer. E responda. Em qual trecho está a ideia central desse texto? Então, é a letra C. Graças a um programa de conservação que está reintroduzindo esses animais na natureza.
Pois o texto vai falar sobre a volta desse animal, né, que eu inclusive nunca tinha ouvido falar, que é o Bilby. Então, C de casa. 9. Leia o texto. Por que algumas pessoas roncam e outras não? Boa pergunta, né, gente? E responda. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião é... Então, letra D. Se o ronco for muito forte e acontecer todas as noites... Essa também tá errada. Ai, que ódio! Nossa, quem fez esse gabarito do sexto ano fez igual o rabo. Esse 8 também acho que tá errado. Não, deixa assim mesmo. O 8. Agora o 9. Não, acho que até que tá certo assim. Então, vocês vão marcar a letra D. Se o ronco for muito forte e acontecer todas as noites, é bom procurar o médico. Porque o autor do texto está recomendando a pessoa a procurar um médico. Então, essa é uma opinião dele, não é uma coisa cientificamente provada, ok? 10. Vila das Flores. Vende-se um terreno plano medindo 200 metros quadrados. Frente voltada para o sol no período da manhã. Fácil acesso. Então, esse texto é um anúncio, né? Está vendendo esse terreno. Então, letra A de amor. Número 11. Leia o texto. Vamos fugir, que inclusive é uma música. Vamos fugir para outro lugar, baby. Então, número 11, em qual verso do texto há uma marca da linguagem falada? Então, é na letra B. Por outro lugar, baby. Então, isso é uma forma de falar, não é uma forma formal, é informal. Então, podem marcar, letra B. Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal e de dar o like nesse vídeo, hein? Conto com vocês. 12. Qual é o assunto deste texto? Então, o Cebolinha e o Cascão. Você ouviu, né, Cascão? Comida colorida e equilibrada para deixar a gente bem mais forte. Você ouviu, né, Cascão? Comida colorida e equilibrada para deixar a gente bem forte. Tô anotando. Aí a mãe da Mônica, né, junto com a Magali, né, que comida gostosa. Então, possivelmente, o Cebolinha e o Cascão estão anotando qual que é a fórmula da fortaleza da Mônica. Então, qual é o assunto do texto? É a importância de uma alimentação saudável, pois eles estão comendo uma comida bem equilibrada e que deixa forte. Letra A. 13. Leia o texto Vitorioso Peter Pan e responda. De acordo com o texto, onde os 3 irmãos moravam. Então, retirando um trecho do texto, era uma vez 3 irmãos, o Andy, João e Miguel, que viviam em um bairro de Londres.
Então, onde eles moravam? Em um bairro de Londres. Letra A. 14. Qual é o personagem principal dessa história? Então, quando Peter Pan se aproximou para soltá-lo, o Capitão Gancho apareceu, disposto a capturar o herói. Disposto a capturar o herói. Então, em geral, o herói é o personagem principal das histórias. Também pelo fato da própria história girar em torno do Peter Pan. Então, letra B. 5. Leia o texto e responda. Carla, não se esqueça de recolher as roupas do varal. Um beijo, papai. Então, esse texto é um bilhete, né? Nós utilizamos muito no nosso dia a dia para avisar alguém alguma coisa, principalmente as nossas famílias, e muitas vezes a gente utiliza a linguagem de maneira informal. Então, letra A. 16. Leia o texto e responda. Doe agasalhos e aqueça corações. Tem aqui uma bolsinha com os agasalhos juntos escrito doações. Doe roupas que você não usa mais. Compartilhe calor. Então, esse texto é uma campanha do agasalho. Então, é letra C, divulgar uma campanha, que é também muito importante. Quem tiver agasalho sobrando aí em casa, não se esqueçam, já está chegando aí a época de frio, doe os agasalhos que você não utiliza mais. 17. Leia o texto. A árvore que dava dinheiro. Leia o texto. A árvore que dava dinheiro e responda. De acordo com o texto, Malazarte encontrou o boiadeiro. Então, retirei o trechinho que vai nos dar a resposta. Não demorou muito, deu de aparecer na estrada um boiadeiro que vinha tocando uns boizinhos para vender na vila. Então, apareceu na estrada. Letra A. Continuando ainda neste mesmo texto, responda. A história começa quando o personagem... Então, pegando a primeira frase do texto, Malazarte saiu naquela manhã bem cedo para ganhar a vida. Então, começa a história quando ele sai bem cedo para ganhar a vida. Letra C de casa. 19. Leia o texto, cena de campo e responda. Nesse texto, o verso fazendo rom-rom, as reticências indicam. Então, peguei o trechinho. Um manso burrinho de pelo marrom. Um manso burrinho de pelo marrom zurrava baixinho fazendo rom-rom-rom. Então, o que as reticências indicam? A continuação do barulho do burrinho. Então, letra A, continuação do som que o burro fazia. 20. A origem do hashi. E responda, esse texto é uma... Então, hashi são aqueles palitinhos que os japoneses usam muito para comer. E esse texto é uma curiosidade. 21. Leia o texto e responda. Então, nesse texto tem um trecho. Sem ele não tinha como plantar. A palavra destacada, que é o ele, está no lugar de... Então, nós vamos retornar do texto e tirar o trecho. A gente usa o trator para tudo. Sem ele não tinha como plantar tudo isso. Então, sem ele não tinha como plantar tudo isso. Ele quem? O trator. Então, letra D de dado. E nossa última questão, no trecho, é uma mão na roda. A expressão destacada tem o mesmo sentido de
né? Quando a gente fala, foi uma mão na roda, o que a gente está querendo dizer? Que foi uma ajuda importante, que ajudou muito. Então, letra A de amor. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Quer jogar comigo? Quer conhecer um pouco mais de mim e jogarmos juntos aí no final de semana, nos dias da semana à noite, Minecraft e outros jogos? Então, se inscreva lá no meu outro canal, que é o Prof Games. E até a próxima! Tchau, tchau!